Bom, galera, vamos começar nossa aulinha de MPLS, nosso Lab, na verdade, nossa linha do Lab, MPLS Multivenda, tá? Isso é referente à nossa outra aula que a gente teve, no entendimento do SPF e a introdução dele. A ideia aqui é a gente simular uma operação, tá? Um provedor, um ISP, e fazer a configuração do SPF, que a gente já aprendeu, prática leva à perfeição, então pratiquem, pratiquem, pratiquem. Nunca é demais fechar o SPF. E depois a gente vai fazer a configuração inicial do MPLS. Assim como o SPF, que a gente configura o SPF, assim como a gente configura ele, e depois a gente faz configurações mais avançadas de redistribuição de rotas, filtros se a gente quiser, e faz a nossa ideia de roteamento, né, nossa política de roteamento, a gente vai fazer com o MPLS. Primeiro a gente vai fazer a configuração base dele, para ele fechar suas adjacências, né, criar sua tabela MPLS, lembra que eu falei, sua tabela MPLS, e depois a gente vai para uma outra aulinha de MPLS, VPN, L2 e L3, que eu falei que vocês não precisavam prestar muita atenção lá, não se apegavam naquilo lá, porque a gente vai ter uma aula só disso. E depois de entender o que é o VPN L3 e o VPN L2, que são os caminhos que a gente vai criar, a gente vai ter um lab em cima desse lab aqui, por isso que precisa fazer esse lab antes, fazendo esses caminhos em L2. Tá? A gente vai focar só no L2, é o suficiente, senão o L3 é muita coisa, envolve BGP, pode fazer muita coisa. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, só explicando um pouquinho da topologia, tá? A gente tem os nossos clientes, o cliente autentica no nosso concentrador, que é um Huawei, nosso CE, nosso BNG, tá? Depois esse BNG, ele entra na nossa nuvem MPLS, simulando nossos switches, né? Nossa rede MPLS, onde a gente tem um Huawei, 3 Cisco, e ele tem a saída da nuvem MPLS para a nossa borda, que é o MikroTik. E depois o nosso link de internet que a gente contratou, enfim, tá? Para acelerar esse processo, eu vou fazer um script com todas as configurações, tanto o MPLS quanto o SPF. Vai ficar na descrição aqui do vídeo, junto com o laboratório. Vou botar no nosso grupo do WhatsApp também, sem problema, vocês podem me chamar qualquer coisa. Mas para acelerar, para a gente não perder muito tempo, a gente vai fazer um scriptzinho. Eu vou mostrar o script aqui, porque eu já fechei o SPF entre eles, tá? Eu já rodei ele aqui, só para a gente não perder muito tempo. Então, o que acontece? A gente, no script, ele vai configurar o switch 1, tá? E o que a gente está configurando aqui? Ah, Rodrigo, eu não sei o que eu estou configurando. Vamos lá. Eu vou configurar minha loopback, eu vou configurar meus IPs nas minhas interfaces e depois eu vou fechar meu SPF e vou redistribuir essas rotas diretamente conectadas e estáticas que eu criei. Eu já vou criar minha política de roteamento redistribuindo. Tudo que eu aprender estaticamente ou que eu tiver estático e for diretamente conectado a mim, eu vou redistribuir. Tá? Já colocando meu router ID e já fechando minhas adjacências. Segue para o switch 2, segue para o switch 3, segue para o 4, segue para o concentrador, também ele vai fechar o SPF, tá? E depois para o nosso MikroTik. Tem um scriptzinho aqui no MikroTik, deixa eu colar isso aqui para vocês. Tá? Dá para fazer graficamente? Dá, podem fazer, tá? Eu recomendo vocês fazerem. Mas eu tenho um scriptzinho aqui também, porque o MikroTik também é CLI, onde simplesmente vocês vão colar e ele já vai funcionar. Deu algumas configurações de falha ali, mas é porque já existe, ó. Ele está falando falha, DHCP já existe, tá? Esse cara já existe, ó. Esse outro cara já existe, então eu não vou configurar duas vezes, tá bom? E pronto, a gente colou aqui, tá tudo certo. E a mesma coisa para o Huawei, tá? Se eu fechar aqui no switch Huawei, eu vou colar meu scriptzinho, né? Vou ali, vou copiar ou vou fazer na mão, recomendo vocês fazerem na mão, e vou fechar, fazer meu scriptzinho. E o que tem no script? Ele tem isso aqui, ó. Ele tem a interface com IP, tira ela do shutdown, ele tem a outra interface que ele fecha, e ele tem o nosso OSPF, o 1, com o router ID 2222 e os dois networks que ele fecha, redistribuindo rotas estáticas e diretamente conectadas. Correto? Depois que você fizer tudo isso, tá? Esse script, logo embaixo no tutorial, tem ali, ó, verificar o SPF. Então vamos verificar aqui no Huawei. Com quem ele tem que fechar o SPF, esse cara aqui? O SPF ele tem que fechar
com o nosso 4 e o nosso 1. Eu sou o 2. Aqui eu estou no switch 2. Diz o SPF. Opa, diz aí yes. Posso ensinar vocês yes também. Diz o SPF, peer, brief. Ó, eu tenho o estado full nos dois, com o neighbor 1, o neighbor 4. Correto? Então eu tenho o meu SPF funcionando. Show? Show de bola. Posso verificar nos outros? Vou verificar aqui no 3, ó. Vou clicar aqui no 3, no nosso Cisco. Show IP OSPF Neighbors. Acertei. Neighbors. Ó, eu tenho um Neighbor 4, que é o meu switch 4 Cisco. É full, é um BDR, né? O IP dele é esse e a interface é esse. E a prioridade é 1, correto? Show de bola. Verifiquem todos, um por um. Fechou as adjacências. Outra coisa que é bom verificar é isso aqui, ó. Ah, fechou o SPF, Rodrigo. Não é tudo que a gente precisa. A gente precisa disso aqui. Dar um display IP routing table ou tem uns segredinhos aí no Huawei. Ctrl L, tá? Ele já vai te dar as rotas. E ele vai te dar toda a tabela de roteamento do Huawei. Então, quer dizer, ó, eu estou recebendo as rotas de todo mundo. Né? Eu estou recebendo o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Outra coisa, no script do MikroTik, eu coloquei lá para distribuir o default routing, né? Uma rota default. Por que eu fiz isso? Pô, Rodrigo, por que tu fez isso? Caraca, não entendi porra nenhuma. Então presta atenção. Ele não é a nossa borda da rede, ele não é só a nossa única saída, então todo o tráfego que não tiver destino vai para o nosso MikroTik, que não tiver uma rota específica, vai para o nosso MikroTik. Então, o nosso MikroTik, no nosso SPF, vai distribuir uma default route. E se eu entrar aqui no meu CE, ele já vai saber, ó. Entrar no meu CE, eu dou um diz IP routing table, ó. Ele já tem uma rota default, certo? Inclusive, essa aqui está estática, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu criei uma rota estática aqui. Eu já vou apagar ela para receber default. Ó, eu criei uma rota estática aqui mesmo. O porquê que eu fiz isso, eu não lembro. Mas eu fiz. Excluí aqui, dá um commit e pronto. Apaguei minha rota estática e eu recebi uma rota SPF. Ah, Rodrigo, mas por que tava a rota estática ali e ela ganhou da rota SPF? Ah, lembram da nossa prioridade? Né? Nossa prioridade é rotas diretamente conectadas, rotas estáticas, dependendo do multivendor, tá? Mas sempre diretamente conectadas em todos os multivendors. Depois a gente tem nossas rotas estáticas, depois a gente tem nossas rotas de OSPF, depois nossas rotas de BGP, e assim a gente vai. Então, se tiver duas rotas, uma for estática e outra de OSPF, qual vai ganhar? Se eu não fizer nenhuma configuração? A estática. Ponto. É isso. Era o que estava acontecendo. Tá bom? Então, show de bola. Não esqueçam, commit run save em todos, tá? Vocês não perderam as configurações aí. No Cisco é WR, tá? Ou copy running config startup config, vocês que decidam. E fechou. Agora a gente vai para o nosso MPLS. Quem vai ter configurações de MPLS? O CE? Não. O CE não vai ter. Ele não faz parte da nossa nuvem MPLS. Então, quem vai ter é o Switch 1, tá? O Switch 2, Switch 3, Switch 4. Vamos começar com o Switch 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer para configurar o MPLS na caixa. Também tem no script se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Eu tenho que habilitar o MPLS na caixa. Primeira coisa. Então, eu vou dar um configure terminal, ponto. Eu vou dar um MPLS IP, tá? Um MPLS IP. E dou um Enter. Pronto. Tá feito. Só que assim como o SPF, o MPLS também tem um ID. Ele também tem um LID. Então, o ID dele, eu vou digitar MPLS, LDP que ele usa para distribuir as labels, né? É o protocolo dele que ele usa para distribuir labels. Lembram? O SPF é baseado em IP routing, e comutação de IP. O MPLS é baseado em comutação de
Isso mesmo que tu pensou. Boa. Label. É isso aí. E quem distribui as labels, qual o protocolo? LDP. Então eu vou dizer MPLS, LDP, Router ID, né? E vou dar o ID aqui, eu posso dar um IP, ó, eu posso fazer várias coisas. Eu vou botar vou forçar ele, seja da loopback, tá? Loopback. Qual a loopback que eu configurei nele? Deixa eu até ver, tá? Que eu não lembro se eu configurei a 1 ou a 0. Eu configurei a 1. Então vai ser A1. Vou configurar a 1 e vou dizer assim, ó, force. Force que o IP que está na minha loopback 1 seja o ID do meu MPLS. Certo? Show de bola. Vamos fazer analogia com o SPF? Primeira coisa que eu faço com o SPF. Isso mesmo. Cria isso, a instância. O SPF 1. O que eu fiz ali? MPLS IP. Certo? Agora eu tenho o meu MPLS. Né? E o que é o meu MPLS LDP Router ID? É o meu SPF ID. É isso. O próximo passo que eu vou fazer no SPF, vou dizer em qual interfaces ele vai distribuir as rotas de SPF que vão participar. É a mesma coisa que eu vou fazer no meu MPLS. Então eu vou dizer para ele, cara, eu vou entrar dentro da interface. Na interface ETH0/0, tu vai fazer o quê? Tu vai ter o MPLS 1, desculpa, MPLS ID, IP, né, que eu configurei, e o MPLS LDP, não, é Label Protocol LDP. Ou seja, você vai distribuir as labels aqui pelo protocolo LDP e vai participar do meu MPLS IP. Vou ativar o MPLS e vou dizer para ele distribuir label. A mesma coisa eu vou fazer, vou até colar aqui rapidinho, na minha outra interface. Por quê? Porque o meu switch 1 faz ligação com 2 switches. Então ele vai ter duas interfaces. Show? Show de bola. Agora, eu vou dizer para ele quem são os neighbors que eu quero, tá? O que acontece? O MPLS eu preciso ter neighbors, eu preciso ter vizinhos. E eu só vou ter vizinhos se eu conhecer o IP. Exemplo, vamos lá. Se eu quero fechar um MPLS, um túnel com 4, a primeira coisa que eu preciso fazer é pingar 4.4.4. Certo? Ó, ele deu sucesso, consegui fazer o ping. Então eu tenho comunicação. Se eu olhar na minha rota, show IP routing table, eu estou dizendo que eu conheço, cadê a rota? Eu conheço o cara. Eu conheço o switch 4. Agora sim eu posso criar um neighbor no meu MPLS. Como é que cria um neighbor no MPLS? MPLS LDP neighbor. Aí eu vou botar o IP 2, vou fechar com 4, tá? 4.4.4 e vou dizer target, tá bom? Posso escolher LDP ou TDP, tá? Usem sempre o LDP. Faltou uma coisinha aqui. Que é o quê? Estabelecer a sessão com esse cara via, né, LDP target. Prontinho. Vou fazer para os meus demais? Vou. Se eu sou eu quero fechar adjacência com todos esses caras, eu vou criar um target para todos, correto? Então, o que eu fiz até agora? Eu habilitei o MPLS na caixa, eu disse para ele que ele vai usar, a caixa vai usar o LDP, eu disse meu ID para ele, tá? E escolhi as interfaces que vão fazer parte, né? Entrei dentro de cada interface e falei as interfaces que vão distribuir essas labels e falei quem são meus vizinhos. Ponto. Fiz a configuração. Tem algo mais, Rodrigo? De início é isso. Não tem muito segredo, né? Presta atenção. É básico. Tu tem que saber o que tu está fazendo, por que tu está fazendo, e é simples, né? Tendo uma política bem estruturada, é simples. É um conjunto de comandos básico. Beleza. Vou replicar para os demais, tá? Deixa eu fechar aqui. Ah, nunca esqueçam. End WR. Vou fechar aqui.
Vou aplicar para o meu 3. Vamos aplicar para o 3. Tá? Eu acho que eu já configurei, tá? Deixa eu só dar uma olhada. Show. Faz muito tempo. Show running. Aqui. Não, eu não configurei nesse aqui. Então eu vou configurar nesse cabeça de prego aqui. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer nesse cabeça aqui. Configure. Deixa eu ver qual é a interface do loopback que eu usei. Tá. Configure terminal. Primeira coisa que eu vou fazer, MPLS a IP. Tá? Depois, MPLS, LDP, Router ID, Loopback. Loopback tem que ser maiúsculo. Router ID, Loopback. Peraí, Force. Fechou. Agora eu tenho que entrar dentro das interfaces que vão fazer parte desse cara. Eu sou o 3, né? Então eu tenho a interface ETH, ETH 0/0, diz. Opa, aqui não tem diz. Então eu simplesmente vou colar aqui. Posso ver depois. DOM kit. Ó, o LDP neighbor já bombou. Já troquei. Eu já achei um neighbor via LDP, via label. Já. Opa, achei um cara. Achei para cá. Achei um. Um já não estava configurado. Então é isso aí. Vamos ver o que acontece se eu fizer a configuração do outro. Vamos ver? Não, acho que eu não configurei o 4 também. E nesse cara eu tenho que dizer também quem são os meus vizinhos. Então, MPLS, LDP, neighbor, 1.1.1. Eu quero 2, eu quero 1 e eu quero 4. 1, target. Opa, target. Fechou. E aqui eu vou fazer o 4. 4.4.4. Fechou. Eu dou um end, dou um WR. Certo? Fechamos o 3. Vamos para o 4. Deixa eu ver se eu já configurei. Eu lembro que eu tinha feito alguma configuração em algum. Show running. Show re não funciona, né, galera? Show re não funciona. Não fiz configuração também nenhuma. Então vamos fazer. Vamos lá. Primeiro processo para configurar meu MPLS na caixa depois de ter fechado todos o SPF. MPLS, o que? Isso mesmo. IP. Segunda coisa, o ID, isso mesmo. MPLS, eu tenho que saber o ID dele. Tem que dar um ID para esse roteador. E eu vou usar o quê? Por boa prática. Minha loopback. Muito bom. Agora eu vou entrar dentro das interfaces, que eu vou fazer parte. Interface ETH 00, MPLS IP e MPLS. Ó, já deu match. Já deu match. LDP. Não é LDP, é Label Protocol LDP. Vamos lá. Eu já habilitei na interface, ele já foi lá e já deu match e já achou um vizinho. Tá? Ele achou um vizinho, mas ele não fechou ainda, então ainda ele não fechou. Mesma coisa eu vou fazer aqui, eu vou copiar, colar, cansar de digitar, exit, vou dar um end, um WR. Certo? Beleza, configuramos nosso quadro. Agora a gente vai configurar o Huawei. Isso a gente estava falando de Cisco. Cisco total. Agora a gente vai fazer no Huawei. Como é que eu faço no Huawei, Rodrigo? Porra, tu me confundiu, eu não sei. E agora eu sei no Cisco, eu não sei no Huawei. Como é que faz? Primeira coisa que faz no Cisco é habilitar o MPLS na caixa. Como é que é no Huawei? Habilitar o MPLS na caixa. A mesma coisa. Segunda coisa que a gente faz no Cisco. Bota um ID nele e habilita o LDP, né? MPLS, LDP. Certo? Habilitei o protocolo LDP. Ponto. É isso também. Ah, Rodrigo, mas faltou ID.
Tu tá viajando a maionese. Faltou o ID. Cadê o ID? MPLS LSR ID 2.2.2.2. Habilitei o LDP, habilitei a MPLS e coloquei o ID no LDP. Comando é diferente? É. A ideia é a mesma, galera. A ideia é a mesma. Tá? Qual o próximo passo que eu faço para fazer isso no Cisco? Ah, Rodrigo, eu lembro. Tu foi nas interfaces e colocou o MPLS. É isso. Então, eu vou nas interfaces do Huawei, ETH 1/00, diz. Deixa eu ver se está configurado. Não está configurado aqui. MPLS. E o outro é MPLS LDP. Não habilitei o MPLS IP, que ele fala no Cisco, e não botei o protocolo LDP, é a mesma coisa aqui, pô. Mesma ideia, comandos diferentes. Claro que cada fabricante, tá? Você sempre tem que cuidar disso. Cada fabricante aplica o protocolo de um jeito, de uma maneira. Tem suas nuances? Sim, tem suas nuances. Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é bom entender o que você está fazendo, tá? Presta atenção. É bom entender o que está fazendo para quando precisar fazer um troubleshoot, tu saber o que tu está olhando. Não adianta eu jogar um monte de coisa na minha tela e não saber o que eu estou olhando, né? Vamos lá, então vamos habilitar esse cara aqui também. Habilitei e dei um commit. E o que mais eu fiz depois? Fechei os peer, né, Rodrigo? Então vamos lá, vamos fechar os peer. Como é que fecha o peer no HAL? MPLS, LDP, Remote Peer, para não fechar só com o comando todo lado, Remote Peer. E aqui eu coloco uma string, né? Uma descrição, tá, pessoal? É um jeito de chamar. Eu vou botar switch 1. Eu entrei dentro desse Remote Peer. Agora eu vou dar um IP. Remote IP 1.1.1. Certo? Porque aqui eu estou fazendo com switch 1, eu vou fechar com 1. É isso. Dou um commit. Agora eu vou ter que replicar. Pô, eu sou o 2. Eu fechei o meu MPLS com 1. Falta com 2, com 4 e com 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu até copiar e colar aqui. Vou fazer um MPLS, LDP, Remote Peer, vou botar switch, traço 3, Cisco. E vou botar um remotinho aqui, o IP remote, que é a loopback dele. Né? Por que é a loopback dele? Porque é o IP que ele está distribuindo como ID do MPLS. Tá? Não adianta eu tentar fechar com o IP de enlace, 172.16. Não. Remote Peer, o da loopback. Tá? Quando eu estou sinalizando é isso. Vou fechar do 4 também, aqui rapidinho. E dou um commit e dou um save. Correto? Bom, Rodrigo, entendi. Pessoal, é isso. A gente fechou um MPLS entre todos esses caras, tá? É isso. Não tem mais. O que a gente precisa fazer agora? Tu tem um MPLS rodando. Tu precisa criar túneis, serviços. Aí que entra a nossa outra aula, certo? Só que antes, eu vou ensinar vocês uma parada, que é comandos de verificação, tá? Primeira coisa que eu vou fazer no Huawei aqui, se eu estou no Huawei, né? Eu sou o 2, eu vou ver com quem ele trocou, tá? Ó, vou dar um display, vou dar um primeiro comando, vou dar 1, 2, 3, 4, 5. Eu separei 5 comandos para a gente verificar. Eu vou dizer, cara, com quem tu trocou peer LDP? Com quem tu tá trocando label? Né? Quando a gente fala de LDP, eu estou falando de label, né? E esse aqui, ele exibe os vizinhos LDP, tá? E o estado de conexão. Então, pô, eu perguntei pro roteador, pro switch, cara, com quem tu trocou peer? LDP no MPLS. Ele, pô, o Rodrigo, eu troquei com o peer ID 1, né? O transporte IP dele é o 1, ou seja, eu vou tentar chegar nesse cara a partir desse aqui, tem que estar, por isso que tem que estar na tabela de roteamento esse IP. E ele é um remote peer, tá? Com a descrição tal, e a interface é esse cara aqui. Ponto. Tenho 3. Tá, vamos perguntar outra coisa para ele. Vamos dar um display MPLS interface. O que eu estou perguntando? Eu falei assim, cara, quais são as interfaces que tu está distribuindo LDP trabalhando no MPLS? Quais são? E ele vai me dar, Rodrigo, eu estou trabalhando nas interfaces ETH0 e ETH1. Os duas estão up, tá? E o MTU é 1500, tá?
Então, meu pacote máximo é 1.500. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre MTU quando a gente entrar na parte de serviço, tá? Porque o MPLS, igual eu falei para vocês, ele... Deixa eu abrir o Paint aqui. Ele faz uma paradinha assim, ó. Ele pega o pacote, tá? De IP. Eu sou o IP aqui. Cadê o meu lápis? Eu sou o pacote IP. Certo? Dentro tem meus pacotes aqui. Ele vai pegar e vai criar uma outra camada aqui, um pacote maior do MPLS. MPLS. Caraca, se eu for sobreviver de desenho, tava fodido. De MPLS. Então, o pacote ficou maior. Isso, o que acontece? Esse MTU aqui, ele já fica pequeno se eu ficar colocando serviços ali dentro. Ah, vou botar uma VPN L3, uma VPN L2, vou jogar VLAN ali dentro. O MTU estoura, fragmenta o pacote. Então, por boa prática, quando a nuvem MPLS vai ficar... A minha nuvem MPLS tem que trabalhar no MTU que a gente chama de Jumbo Frame. Quando eu entrar em serviço, eu vou explicar isso para vocês melhor. Mas o MTU total, quando ele entra, ele aumenta. Quando ele entra na nuvem MPLS, ele aumenta para 9.000. Né? Então eu faço um pacote gigante, transporto e depois eu diminuo ele de novo e entrego para o roteador. Tá? Basicamente é isso. Fica transparente para o cliente, ninguém vê. Só dentro da minha nuvem MPLS ela vai ver. Tá bom? Tá, vamos continuar nossa verificação. Beleza. Rodrigo, eu sei que o meu roteador mostrou que estou trabalhando nas interfaces LDP aqui. E eu quero olhar também MPLS LDP Bind. É bind? Não é bind. É adjacências. Peers. Pode ser peers. Já não botei peers? Já. É adjacências, eu acho. Essa versão do RAW é diferente. Ele vai me dizer quais as adjacências que ele tem e os peer ID, tá? Entre outras informações. A idade dele, dia, hora, mês, se o type dele, o received hello, tá? O source IP que ele recebeu. Ó, esse cara aqui até tem uma paradinha, ó. Ele recebeu com source IP 1. De quem é esse cara? Do 1. Então esse cara aqui tá mandando o pacote com o IP de origem da interface dele, certo? Esse outro aqui também tá, na verdade está recebendo dois, né? Um enable e um routing. Então, esse cara tá mandando com esse endereço de IP e também tá mandando com o endereço de IP da loopback dele. Tudo certo, até aí. Bom, Rodrigo, fechou, entendi, tá tudo ok. Mas tu falou que o MPLS tem uma tabela. Não tem uma tabela? Tem uma tabela. Como é que eu vejo a tabela dele? Eu dou um display, MPLS. Forwarding. Forwarding, não é forwarding? Essa versão tá me trollando, pô. Label, 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 label. Label, specific, GLC, LDP, label informations. Aqui, label informations. Summary. Me trollando, OTR. Tá? O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que eu tenho o table type dele, ó, reservado, estático e dinâmico, tá? Que eu tenho labels aqui. Isso aqui é block, tá? E deixa eu ver mais se eu consigo pegar aqui, ver se eu consigo uma informação mais legal que eu queria mostrar para vocês. Routing state, strte, esse aqui é o TE, esse é o 2, ó, esse aqui é o MPLS TE que a gente vai trabalhar depois, tá? Tem mais isso ainda. Então tem mais coisa. LDP, ver se no LDP não tem uma table aqui. Troubleshooting, remote, adjacências. Deixa eu ver se não tem. Ó, meu vizinho aí, cara, tá maluco. Eu acho que ele tá assistindo um jogo. Ele tá bravo. Tá. Pera aí que deixa eu procurar esse comando nessa versão. Deixa eu olhar a versão aqui. Disver. Isso aqui é o dia a dia do analista de rede, tá? Ó, esse cara aqui na V8. Caralho, tá com uma versão muito antiga. Isso é simulação, pessoal.
Deixa eu ver aqui. INE40 L achei, display MPLS LSP. Achei, meu garoto! Deixa eu trocar lá para vocês. Eu vou trocar no tutorial, tá? Em vez de forwarding table, vou botar essa cara aqui. Beleza. O que, que a gente tem aqui, tá? A gente tem as nossas, como é que eu vou dizer? Labels. Lembra que eu disse o que, que é o MPLS? Respondeu? Vocês sabem responder? Conseguiu responder na última aula? O MPLS é um protocolo de comutação baseado em rótulos, baseado em labels, etiquetas. Então, toda a tabela que ele tem, todo IP que ele vai encaminhar, ele não olha mais o IP de origem. Tá? Ele vai chegar um pacote para ele. Ele não vai olhar mais esse IP. Ele vai olhar a label. Tá? Ele vai encaminhar baseado na label de destino, não no IP de destino. E aqui a gente tem as nossas labels. Tá? A label, ela é uma etiqueta. Deixa eu dar um adendo. Check adendo. A label é uma etiqueta local da caixa, podendo se repetir nos outros switches. A mesma label pode repetir várias vezes e é normal isso acontecer, tá bom? Só que localmente, para um destino, ela só tem uma. Tá? Ó, esse IP vai para essa interface, esse IP vai com essa label, essa aqui é a label de in e de saída, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Lembra que quando o pacote entra, ele pega a label e carimba outra? Ele troca e carimba outra? Então, é basicamente isso. Quando entrar daqui, ele não tem label de entrada, mas ele tem uma label de saída. Então, quando chegar com destino a esse IP, ele simplesmente vai botar essa label e vai encaminhar para essa interface. Só isso. É só o que ele faz. Olhei, carimbei, manda. Olhei, carimbei, manda. Olhei, carimbei. Tá ligado aquele funcionário público que pega os documentos, aquele, né, um estereótipo. Carimba, próximo, carimba, próximo, carimba, próximo. É isso que está fazendo. E essa aqui é a nossa tabela de labels, né? Então eu consigo ver as labels sendo trocadas conforme o pacote. Se a gente abrir isso no Airshark, é legalzaço de ver. Bom, e o meu último comando, que é o display, acho que esse aqui a gente já deu uma olhada ali, né? LDP Remote Peer. O que é meu Remote Peer? Eu não gostei de ver nesse aqui. Deixa eu ver se tem um brief. Não, Peer ID. Deixa eu ver como é que fica. Não, isso aqui é para olhar de um peer específico. Esse daqui, ele vai me dar o status de cada remote peer que eu tenho, tá? O LDP, o remote peer LDP, transport address, status e, cara, ó, label advertise mode, downstream, hello packet, configuração o delay timer, tá? Então, mais uma informação para fornecer. Isso aqui fornece informações sobre os peer remotos. Então, aquele comando que eu dei lá de fechar adjacência remota e tal no Huawei, ele vai me mostrar aqui. Certo? Beleza, Rodrigo. Agora eu tô expert. Agora ninguém me ganha mais. Como é que era? É home save, né? É, acertei. Ninguém me ganha. Agora eu consigo fechar a porra de um MPLS tranquilo. No Huawei com Cisco. Sou fudido. Vamos olhar aqui agora. Pô, quem sabe esse tipo de protocolo, pessoal, quem sabe o salário aumenta. Sempre. Vamos fazer os mesmos comandos, né? Com um pouquinho de variedade no Cisco. Como é que eu verifico? Primeiro eu quero olhar os meus neighbors LDP, né? Tipo assim, ó, cara, com quem tu tá trocando LDP? Aí ele vai falar, cara, tô trocando com essa galera aqui. Tô trocando com 1, tô trocando com 3 e tô trocando com 2. Tá? Deixa eu ver aqui, LDP neighbor, eu sou o 1. Não, esse aqui é a minha identidade. Eu estou trocando com 3 e com 2, tá? Não trocou com 4? Não. Tá algum BOzinho aqui com 4. Deixa eu ver se eu configurei o 4. Configurei o 4. Tá. Depois tem que olhar essa paradinha aqui. Pode ser que
Tudo certo. Vamos olhar as interfaces, ver por onde ele está trocando as interfaces, tá? Lembra, quais interfaces que estão participando do teu MPLS? Show MPLS Interface. Ó, Rodrigo, eu tô na Vela 10. Eu tenho Vela 10? Ah, pode ser por isso. Porra da Vela 10. Tá, vocês não vão ter esse problema, tá? Vocês não vão ter a Vela 10 aqui. Por que eu configurei ela? Mas eu tô na Ethernet 0 e na Ethernet 1 tô trocando LDP, não tenho túnel, não tem BGP, não tem estático e está operacional, tá tudo via IP, tá bom? MPLS, vamos ver mais alguma coisa, LDP, não é show, MPLS, LDP, bind, tá? Cara, esse aqui vai mostrar os binds de labels de LDP para prefixos específicos, né? Exemplo. Para todo prefixo específico que eu tiver aqui, ele vai dar um bind na label 16 e vai dar um remote, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tem um remote label. Basicamente é isso. Ele está te mostrando as labels remotas e vai te dar informações desses prefixos específicos, né? Essas rotas específicas, tá? Deixa eu ver, vamos ver a tabela. MPLS, forwarding, não é forwarding? Ah, forwarding table, acho que eu confundi e copiei o comando errado antes. Botei no Howie nesse aqui. E além do Howie, o Cisco também tem a sua tabela de forwarding table de MPLS. Porque se não tivesse essa tabela, a MPLS não funciona, porra. Então é isso aqui. Eu tenho uma label local, uma label remota. Ó, tá vendo a minha label local? Tá vendo minha label remota? Tá vendo minha label local? Esse aqui é o pop label, tá? Minha label local, remota, prefixo. Da onde eu mando esse cara? Qual a interface? Qual o next hope? Mando para a interface, foda-se, tá? Então também a tabela não falo mais de tabela de roteamento. Esquece tabela de roteamento. Quando tá falando de MPLS, quero verificar o MPLS, eu tenho que verificar a tabela de labels. Claro que eu vou verificar a chegada dele no via roteamento. Beleza. Chegou via roteamento, é label, tá? Deixa eu ver, acho que tem esse aqui também que é legal, que é os detalhes dos neighbors, né? Tipo, eu quero ver o neighbor tal, quero ver o MTU, quero ver o MS dele, pacote de hello. Tem muita informação legal aqui não vou continuar porque a gente não se estender muito, tá? E eu também tenho um discover, tá? O que é o discover? Eu tenho informações das minhas adjacências descobertas. É isso. Eu tenho 4, o 3, fechou com 4. Tudo certo. Normal. E o 3 e o 2. Tá? Então, é isso, pessoal. Tá feito. Laboratório. Tentem. Não façam via script, primeiramente. Façam no aprender, tá? Chegou na parte do MPLS, faz via script. Vai entendendo os comandos, vai interrogando, entendeu? Porque a gente vai fazer isso de novo. Então a gente vai fazer outro laboratório para fechar, depois a gente vai fazer o tunelamento e depois a gente vai fazer o MPLS-TE. E do MPLS-TE eu vou fazer vocês fazer tudo de novo. O SPF, claro, tudo script, tá? Mas é melhor praticar. Com o SPF a gente vai fechar o MPLS, vai fechar o serviço e vai fazer um TE. Esse é o nosso último laboratório. Vai fazer um Traffic Engineer em cima do MPLS. Tá bom? Fechou.